Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está prestando um serviço nesta sexta-feira para a gente discutir a questão da água mineral que você consome em casa, da água da Casan que você consome em casa, porque tem uma medida liminar que limita a produção de venda de água mineral em determinado garrafão. E é disso que a gente está tratando hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. A liminar diz que não pode engarrafar a água no garrafão retorcido, né? E o Oberdan Vilain Júnior, que está diretamente envolvido nessa questão, né? A empresa dele foi atingida e detém grande parte do mercado, por isso está aqui para prestar esclarecimentos para a sociedade que consome em larga escala o produto, discutindo este tema. Nós fizemos o convite para quem propôs a ação também, mas o mesmo preferiu não participar do nosso debate. Bom, a liminar, ela está baseada em argumentos que vocês não concordam. Em quais sentidos? A liminar, ela foi baseada, a medida liminar por si só, ela diz, ela é um entendimento momentâneo do juiz sobre um certo assunto, porque o juiz ele não é obrigado a entender de tudo, por isso que ele nomeia um perito e faz uma perícia. O problema é que essa perícia, do jeito que ela foi feita, porque, repetindo, os garrafões em que foram feitos já estavam fora de linha. Então, ela teria que ter sido feita em garrafões novos. A própria perita diz que a perícia de resistência mecânica não pôde ser feita, nenhuma laboratorial foi feita, só que, como ela não conseguiu fazer a perícia, ela tira algumas conclusões. E ainda se fosse feita, poderia sugerir contaminação pelo design, porque ela não cabe, os garrafões não caberiam em máquinas convencionais de lavação. Ora, se ele é exclusivo, ele não precisa caber em máquina convencional de garrafão. E se não cabe em máquina convencional, a gente verifica que a associação, ela defende na Justiça Estadual o direito ao uso dos garrafões, invasa em todos os nossos garrafões retorcidos, e na Justiça Federal, ela diz que esses garrafões são perigosos. Então, foi como o engenheiro Afonso disse, é uma briga mais comercial. Nós temos todos os certificados e acreditações de todos os órgãos. A vigilância sanitária está sempre presente conosco de uma forma muito efetiva. Temos um certificado expedido pela vigilância sanitária, a doutora Raquel está aqui para não me desmentir, de regularidade sanitária absoluta para o nosso garrafão de forma espiralada. Fomos a primeira empresa de água mineral e única no Brasil a conseguir o ISO 22000, que é o selo de gestão da segurança alimentar, que garante o produto em todas as suas fases. Então, o que acontece? O juiz baseou a sua decisão em 3 situações. Primeiro, não cabe em máquina convencional de garrafão e poderia gerar concorrência desleal. Isso foi uma digressão da perita, que sentenciou. Ela é uma engenheira de materiais que falou em concorrência desleal. O juiz tomou aquilo como verdadeiro pelas conclusões e colocou, bom, não cabe em máquina convencional, não precisa caber porque é garrafão de uso exclusivo e a própria BNT prevê o uso de garrafões exclusivos. Segundo, que poderia gerar contaminação por conta de não entrada nessas máquinas convencionais e da forma espiralada. Nenhum laudo laboratorial foi expedido pela perícia. Eu tenho todas as comprovações aqui. Outra coisa, o ambiente de insegurança jurídica em que nós fomos arremessados é enorme, porque nós temos o certificado do Inmetro, do IQB, nós avermamos todos os nossos rótulos no DNPM, a concorrência fez rótulo redondo, ilegal, sem averbar no DNPM, usou nos garrafões para poder adaptar. Quer dizer, nós temos todo o ACERT da Universidade Federal, que é um laboratório que o doutor sabe extremamente competente, ao contrário do que diz a associação, que nós reprovamos na ACERT, passamos em todos os laudos. Outra coisa, a BNT, essa norma que regia essa ação, ela agora em fevereiro foi revogada. Quer dizer, se a norma foi feita para conseguir atender especificamente agora os garrafões de uso exclusivo, que são uma realidade no Brasil, justamente porque nós defendemos, e a Associação Brasileira, inclusive, garrafões de uso exclusivo para que todas as empresas possam garantir seu produto. Se você, Renato, na sua casa, tiver um garrafão e vencer o garrafão intercambiável de 3 anos na sua casa, o prejuízo econômico é seu. Se vencer um da Imperatriz, na sua casa, engenheiro Afonso, o prejuízo é da Imperatriz, porque a Imperatriz garante e repõe o seu garrafão. O seguinte, Oberdan, há risco de desabastecimento em função dessa medida? Absoluto, e é justamente isso que se busca, porque depois do desabastecimento vem a majoração de preços por parte da Sinan.
Esse é o verdadeiro objetivo da Acinan. Porque o que acontece? A Acinan, através do seu presidente, senhor Tarciano Oliveira, diz que todas as empresas juntas produzem 500 mil litros dia. A Imperatriz tem uma capacidade de 300 mil litros dia e opera quase sempre na sua capacidade. Isso é mais de metade da metade. Como dizer, telespectador, que não vai haver desabastecimento? Não só vai haver imediato, como esse é o objetivo real dessa ação. Nós fechamos a nossa empresa, Renato, para cumprir essa determinação, e tem um auto aqui do cartório de Santo Amaro por 2 dias. Fechamos já um dia, vamos fechar amanhã. Já demitimos 10 pessoas, vamos demitir mais 80. Nós fomos liminarmente, se isso não for modificado, nós fomos liminarmente, por um equívoco de uma justiça que nós confiamos, sentenciados à morte, liminarmente, sem poder ter instruído esse processo, sem poder ter combatido essa liminar. Nós não fomos intimados dessa perícia. Pelos teus cálculos aí, há risco de desabastecimento a partir de quando? A partir, sem ser da próxima semana, da outra, porque nós vamos começar a fechar com mais frequência, porque nós não temos, se essa liminar continuar, nós não temos como cumpri-la. Então, já demitimos 10 funcionários, temos 266 empregados, vamos demitir mais 80. Então, essa medida, eu diria que nós não temos dúvida de que ela vai ser revista, porque a legislação ela foi dada sob a égide de uma norma que não existe mais, que foi revogada, e o juiz vai ver isso. Bom, seguinte, deixa eu ampliar um pouquinho a discussão para a água mineral a água que chega na casa das pessoas. Para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar aqui em Engenheiro na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor acredita que do jeito que está, daqui a pouco a gente vai ter que trazer água de Tijucas? Olha, em termos de quantidade, é possível, mas aí considerando não só Florianópolis, mas a grande Florianópolis. Já começam as primeiras tentativas de se encaminhar alguma solução, porque, na realidade, os mananciais atualmente utilizados, eles não é que estão se esgotando, mas eles têm quedas de produção, né, que afetam os sistemas que são servidos por eles. Quando dá turbidez exagerada no rio Cubatão, enquanto não houver a correção da estação, o sistema vai cair de produção e vai faltar água. Pilões têm épocas de baixa produção, épocas de estiagem que a redução também é grande. Né? Então, para você não ter essa oscilação, teria que realmente começar a buscar novos mananciais e procurar proteger mais os mananciais existentes. As operadoras, quando eu falo operadora, eu não quero me fixar em Casan. A Casan não é a única operadora. Sim. A Casan opera metade dos sistemas, a maioria os pequenos. As operadoras hoje são centenas, porque todos os municípios saíram, estão sozinhos, ou estão com outra estrutura de operação dos sistemas. Agora, a potabilidade da água, essa pelos levantamentos feitos. Hoje em dia existe pela legislação, uma entidade chamada Agência Reguladora. No Estado tem diversas. As maiores são a Agência Reguladora da FECAM, que é chamada da FECAM, porque foi formada através da FECAM, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que opera, que fiscaliza 150 e poucos municípios, a maioria, mais da metade. Inclusive os municípios da Casan. O prefeito é que decide, junto com a Câmara, para quem que quer dar essa regulação. E a reguladora do Estado, que é a GESAN, que opera Florianópolis e mais algumas entidades, né? Mais algumas cidades. E tem as de Joinville, de outras cidades que fizeram a sua própria agência reguladora. Os relatórios dessas agências reguladoras de fiscalização são altamente preocupantes quanto à qualidade dos serviços. Tá? Eu sei que existe a boa vontade de todo mundo, sei que a vigilância sanitária é dedicada no seu trabalho, mas sei também que a sua estrutura é frágil em relação à necessidade real. Para realmente a vigilância sanitária desempenhar toda a responsabilidade que ela tem, ela precisaria de uma estrutura muito melhor, muito maior do que ela tem hoje. Né? Então, os municípios, né, e as operadoras têm deixado
porque os sistemas todos são da década de 70, são antigos. Já foi feito tudo que podia fazer para melhorar, para funcionar, para produzir e tal. A manutenção tem sido ruim, independente de quem opera, tá? E esses sistemas estão entrando em fase de esgotamento. Quando eu disse na outra vez no programa que há necessidade de se pensar em novos sistemas, não de ampliação mais, mas novos sistemas. É como aqui. Vamos fazer em Tijucas, então vamos buscar água no manancial de Tijucas, que não vai ser em Tijucas, vai ser no mínimo em São João Batista, porque Tijucas ali já é tudo poluído, está na boca do rio. E aí então já aproveitar para fazer abastecimento pelo caminho, leva ao litoral ali naquela região para abastecer com sistemas novos. Né? E essa parte ligada às instâncias hidrominerais, a água mineral, já foi muito importante antigamente. Só um caso curioso. Por exemplo, na época que ainda do sistema do regime militar, Quilombo, houve uma força política, né? Os políticos forçavam a declaração de Quilombo como instância hidromineral com uma única análise de água feita num poço que hoje é localizado no centro da cidade, né? Foi negado inicialmente, quem despachou a primeira vez fui eu, depois eles conseguiram de outra forma e Quilombo passou a ser instância mineral. Sabe por quê? Porque não precisava fazer eleição, quem nomeava era o governo. Bom, é o seguinte... Me permite fazer um comentário? Porque pode ser, daqui a pouco, depois do intervalo. A vigilância intervalo. foi citada 2 vezes. Não, perfeito, eu vou retomar com a senhora. Sim. Depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até mais.